E aí, galera atômicos, tudo bem com vocês? Muitas vezes a gente fica questionando se vale a pena fazer uma faculdade. É muito bom e é importante fazer a faculdade para poder se desenvolver de uma maneira mais rápida. Mas por que a faculdade é tão diferente da vida profissional em muitas vezes? Isso se dá pelos tipos de professores que tem. Tem essa briga tão surreal e absurda. Não esquece de dar joinha aí, isso é importante, tá? O joinha não é simplesmente você vai lá e clica, ele avisa pra gente se o conteúdo que a gente tá colocando é legal pra caramba pra vocês. E se inscreve no canal, aperta o sininho pra toda vez que vier um vídeo novo, vocês receberem a notificação. Lembra que a gente sempre está colocando as coisas aqui no canal para tentar explicar um pouco o que é não só o universo do design, mas o universo dos negócios. E de certa forma, a minha vida juntando entre a academia e o mercado ajudou muito a conectar esses dois mundos sobre aquilo que eu falo muito, sobre a transdisciplinaridade. Quer dizer, o que eu posso trazer do mercado para dentro da academia e o que eu posso trazer da academia para dentro do mercado, porque as coisas não são tão assim, preto no branco. Então não se esquece aí de apertar joinha, porque isso tudo é muito importante para a gente dar continuidade ao trabalho. E comentem aí embaixo, beleza? Roda a vinheta. Olá, meu nome é Hugo Genelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E uma coisa muito importante para se falar é que universidade, o estudo, não é uma coisa tão nova, mas do jeito que está sendo proposto, é mais recente sim. Começa ali no iluminismo, a permissão ou o momento em que todas as pessoas começam a ter a chance de estudar em universidades, em escolas públicas. Até então, só o grande clérigo ou só quem tinha muito dinheiro podia mandar seus filhos para estudar. 300 anos atrás, a maioria das pessoas serem analfabetas no mundo, ou seja, não sabiam ler e nem escrever. Isso era para raros. Hoje, a gente tem essa conexão em todos os momentos. Você tem possibilidades em todos os momentos. A academia, a universidade ou a escola, ela chega para potencializar tudo aquilo que a humanidade foi aprendendo. A academia ela ajuda a pegar todos os dados, informações que estão soltas e com o decorrer do tempo elas podem se perder informação, perder de onde veio, perder a própria história e ficar meio confuso, cair naquele limbo, permite com que aquilo lá seja arquivado, seja estudado e comprovado. E dessa maneira falar, olha, é assim que funciona tal área, assim que funciona tal momento. Tanto que a parte acadêmica, quando ela começou a se estruturar de uma maneira muito mais eficiente, ajudou muito a gente entender o que já tinha sido feito e como a gente podia evoluir. Aliás, é o grande truque da evolução da humanidade. Quando a gente vê Yuval Harari lá no livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele fala que uma das primeiras revoluções foi a revolução cognitiva. O que seria essa revolução cognitiva? É a nossa capacidade de não só olhar o que está à nossa frente, como um animal faz. Ele olha e age de acordo com o que está ali na frente. Ele não tem noção do que veio ou do que está para vir. Ele vive o momento. O ser humano, com a revolução cognitiva, se percebeu no mundo e percebeu que o mundo ele tinha uma continuidade para frente. Tinha acontecido coisas para trás que fizeram chegar até aquele momento. E isso muda radicalmente a forma social e de como a gente se estrutura. Então a universidade, de certa forma, ela vem para consolidar esses dados, consolidar essa informação. Não é por acaso que uma das maiores bibliotecas, que é a Biblioteca de Alexandria, ela era um compêndio de várias informações que eram colocadas lá sobre estudo. Aquilo é um primeiro grande passo de você fazer o que a gente conhece hoje como uma grande Wikipedia. Pensando que lá em Alexandria demorou anos e anos para conseguir se desenvolver e aos poucos tinha que se colocar materiais físicos e hoje na internet a gente consegue essa informação muito mais fácil. O que a gente tem na internet é 1000 vezes maior, ou 1 milhão de vezes maior do que a própria Biblioteca de Alexandria, que é um marco histórico. Até esse momento, como é que as pessoas faziam? Elas ouviam lendas, histórias, ou seja, essas mitologias e o mito nada mais é do que uma forma de transcender, de passar informação através de conto. Até porque é muito mais fácil as pessoas decorarem alguma coisa através de um conto, ou através de uma história, do que decorar categoricamente as coisas. Isso é uma questão do cérebro humano. A nossa capacidade cognitiva ela está relacionada a isso. E não é por acaso que talvez um dos maiores enganos, uma das maiores peças que o cérebro prega na gente é a questão de tentar achar uma razão, uma lógica para tudo que a gente vê. Às vezes as coisas não são tão lógicas assim.
Aliás, tem um excelente livro que é O Caminhar do Bêbado, que fala muito sobre a questão da aleatoriedade dentro da vida da gente, falando sobre como as coisas elas são muito mais aleatórias e a gente tenta achar uma lógica. Dentro disso, escola, academia, ela entra para formatar isso, para tornar isso daí mais atemporal e menos subjetivo, tentando tornar mais objetivo. Qual a vantagem de tornar mais objetivo? Tenta ter uma linguagem que é distanciada de uma simples percepção. Eu acho, eu imagino, até porque o palácio da memória, né, que é o nosso cérebro, como ele funciona, ele vai pregando peças e vai constituindo outras formas. Tem vários estudos sobre isso. Você vê um estudo de o que as pessoas descrevem sobre uma situação, uma cena, conforme vai passando o tempo, elas vão agregando ou vão empilhando informações diferentes e nunca você chega na cena efetiva. E não precisa passar muito tempo, tá? Às vezes um evento que aconteceu em 5 minutos com pontos de vista diferentes, você tem percepções diferentes. O que a academia e o catedrático traz para a gente? Vamos estudar, vamos tentar criar padrões para ir além da percepção. Ou seja, funciona, não funciona? Como a gente consegue colocar isso numa lógica para que faça sentido? É o que a gente fala sobre o conhecimento acadêmico ou catedrático. Como é que a gente chega nesse pensamento catedrático, o pensamento da academia, né, acadêmico? A gente pensa observando o que acontece na vida, o que acontece nos momentos. Então, muitas coisas que a academia tem são testes e validações de coisas que acontecem no cotidiano, no nosso dia a dia. E aí a gente joga a parte do mercado. O mercado é onde a gente testa, é onde a gente valida, é onde a gente entende, será que funciona, será que não funciona, implementa, sobre vários aspectos. E é na academia que você comprova, olha, esses testes dentro disso daqui funciona, então é válido ou não é válido. Então o mercado ele é o grande primeiro piloto e o grande teste para que depois a academia consolide aquilo. E eu acho que esse aí é o ponto nevrálgico de tudo. O que é mais importante, a academia ou o mercado? Não precisa ser binário. Um tem que ser complementar do outro. O grande problema que a gente vive hoje é a não complementariedade. Ou seja, os acadêmicos são acadêmicos demais, os profissionais criticam demais a academia. O mercado testa rápido, percebe, se movimenta, joga, age e vai ajustando conforme a necessidade do momento. E depois que você vai ajustando, você vai entendendo, ou como um amigo meu, o Estevão, colocou muito bem, a gente vai criando os corrimões para depois outras pessoas seguirem esses corrimões. Então, o mercado cria esses corrimões e a academia consolida esses corrimões, chumba esse corrimão. O certo seria, então, os dois trabalharem juntos. Só que o que a gente vê em universidade, quais que são os principais problemas? Dois grandes tipos de professores na universidade. Duas características de profissionais e professores na universidade. Lembrando que profissional de mercado e o professor da academia, ele também é um profissional de mercado da academia. Isso vocês nunca podem esquecer, beleza? É um absurdo você virar e falar, professor, além de dar aula, você trabalha? Poxa, o trabalho acadêmico é um trabalho doloroso, cansativo, exaustivo, assim como o trabalho da labuta ali, que a gente fala do mercado. Um dos profissionais é o profissional puramente acadêmico. Esse professor puramente acadêmico é o cara que vai exigir leitura, vai exigir pesquisa, vai exigir paper, vai exigir tudo isso porque ele quer consolidar a ideia que está sendo colocada. Ele quer comprovação de que aquilo não é simplesmente um achismo, mas sim uma validação de um estudo. Por outro lado, o mercado ele é teste constante, ele vai testando, validando e vendo como as coisas funcionam. E daí ele vai pilotando isso. Então, o mercado testa e a academia comprova esse embate. O que acontece? Na academia tem os professores que vão comprovar e que falam é muito importante toda essa comprovação. E de fato é importante para deixar registrado na história e até para as futuras gerações entenderem como eles podem fazer melhor aquilo que já foi feito ou como eles podem dar continuidade e fazer as coisas crescerem. Por outro lado, o mercado é que testa, o mercado é que bota a cara para bater, para apanhar, para falar funciona, não funciona, testei, não testei, quebrei a cara, fui atrás. Quando você choca essas duas culturas, ao invés deles tentarem conversar muitas vezes, a academia fala, não, você está errado. E o mercado fala, pô, como eu estou errado se está dando certo? O grande problema é a distância desses dois. Eu, por exemplo, trabalho nos dois, né? Eu tenho as minhas empresas, assim como o canal do YouTube, e tenho também a academia. Eu trago coisas dos dois lados. Porque eu percebi muito claramente que a academia consolida. Então,
O mercado, ele me testa, eu vou fazendo testes e vou entendendo, e daí eu vou falando, peraí, existe um padrão, existe uma lógica, nossa, isso aqui também acontece lá, e eu vou começando a consolidar isso. A consolidação e a criação de um método, a criação de um paper, a criação de um estilo de negócio é uma comprovação do tipo acadêmica. Qual que é o problema da academia por outro lado? A academia, ela demora muito tempo porque ela tem que comprovar. Então uma coisa que acontece agora, vou dar um exemplo do meu próprio estudo. Quando eu estudei espaços de cowork, eu queria comprovar que espaços de cowork existiam. E espaços de cowork existem desde 2002. Só que dentro da academia, eles não eram considerados cowork, eles eram considerados espaços abertos. Por quê? Porque não tinha ninguém que tinha feito algum trabalho, pelo menos no Brasil, consolidando que cowork existe, consolidando que cowork é alguma coisa. Qual foi a grande barreira que eu enfrentei e a minha briga dentro da academia? Se eu estou lá, se eu pesquisei, eu fui a campo, levantei os dados, levantei as empresas que chamam cowork, aconteciam, por outro lado, a academia vinha e falava, mas essa palavra não existe. Como é que você vai fazer existir? Ela não existe, mas está aí, mas não importa, não tem ninguém que escreveu sobre isso, não tem nada sobre isso. E esse eu acho que é o erro da academia. Porque a academia fala, não tem ninguém que escreveu sobre isso, então, portanto, isso não é válido. Não, não é assim que funciona. Não tem ninguém que escreveu sobre isso, mas tem muita gente falando, vamos estudar, vamos comprovar, vamos agir para que isso aconteça? Só que, ao mesmo tempo, a academia ela fica muito travada no sistema dela. Ou seja, quem é muito acadêmico fica travado naquela coisa, não, mas eu tenho que consolidar num livro, eu tenho que consolidar em tal lugar, senão o meu orientador não vai aceitar. Então tem um pouco desse problema do orientador e do orientando. Às vezes o orientando quer ir para frente, o orientador não permite porque ele sai da zona de conforto. Existe muito essa história da zona de conforto. Assim como no mercado você tem aqueles caras que a gente chama de engessamento, na academia também tem engessamento, que é a zona de conforto. Esse é meu campo de estudo. Não é meu campo de estudo, não vou permitir você fazer isso. Isso é que não é legal. O mercado traz essa agilidade, a academia traz essa comprovação. Se você consegue consolidar os dois, beleza. E aí, quais são então os dois grandes tipos de professores que vocês vão encontrar na academia? Vão encontrar os professores puramente acadêmicos, que vão querer todas as referências acadêmicas, e aí é muito fácil responder esses professores, assim como é fácil responder os de mercado, tá? Porque você tem que pesquisar muito e desenvolver muito com papers. Estou falando é fácil entender a lógica, beleza? Mas óbvio que não é fácil comprovar, você tem que ler, tem que analisar, isso demanda muito, muito tempo. Mas a lógica é fácil de entender, você tem que comprovar. E o do mercado, muito puramente do mercado, que você pode encontrar também em algumas universidades, principalmente, você vai perceber que o cara fala, olha, é o seguinte, muito bonito, muito lindo, mas funciona dessa maneira porque é assim que aconteceu há 6 meses atrás, é assim que está acontecendo no mercado. E daí o cara, de repente, que está no mercado também, ele acaba sendo muito radical, falando, não, isso aí tudo é besteira. No fundo, nenhum dos dois é besteira. Os dois tinham que aprender a se comunicar. A academia tinha que acreditar mais no mercado, porque é o que acontece no mercado, o que acontece no dia a dia, que consolida coisas da academia. A academia faz o check-up. Ele checa, ele dá uma olhada, ele entende como as coisas funcionam. Mas o mercado é o que testa. Se os dois souberem trabalhar junto, é o melhor dos mundos. E é para isso que serve. A academia não serve para você entrar e, de repente, entender que tudo ali tem que ser catedrático, tudo tem que ser baseado em livro e pronto. Assim como o mercado, aferre-se o livro. Não é assim que funciona. Os livros ou as informações ajudam sim ao crescimento do mercado. Quantos livros eu estudei, quantas coisas eu estudei para montar meu modelo de negócio, para entender como aconteciam as flutuações de mercado, para entender como o mercado se transformou. E, às vezes, na academia não tem esse paper. O negócio do cowork foi isso. Como é que eu consegui consolidar? Falei com um contador e o contador falou que sim, tinham 3 empresas em São Paulo, né, na Grande São Paulo, que era o meu campo de estudo, que já tinham o nome de cowork. E pasmem, essas 3 empresas que já tinham validado como cowork, escreviam lá no seu papel do contrato social que era cowork, nenhuma das 3 era cowork. Né? As 3 eram um espaço colaborativo, que é diferente de um cowork, tá? É muito bom colocar isso. E as que eram cowork de fato, que já existiam no Brasil há 10 anos, por aí, por exemplo, o The Hub, que já veio para o Brasil há muito tempo, cara, eles eram espaços compartilhados. Olha que maluquice isso, né? Foi ali que eu comecei a comprovar isso. Então hoje o cowork ele é uma terminologia. Tem um trabalho de mestrado meu falando sobre isso. É isso que tem que acontecer. E é isso que eu tento fazer com os meus alunos. A academia tem muita informação, os professores acadêmicos, catedráticos, eles são profissionais excepcionais nas áreas deles, mas eles têm que entender que muitas vezes
a quantidade de pesquisa e de informação que tem em livros tem que ser, sim, confrontada com o mercado para poder comprovar e ir evoluindo. Se você comprova, se você vai de encontro a isso e vai evoluindo, se os dois trabalham junto, você não vai de encontro, você vai somando essas histórias. Você acaba gerando o conceito da economia criativa, onde 1 mais 1 não são 2, são 3. É a minha ideia, a sua ideia e a nossa ideia. Esse é o verdadeiro valor do estudo. O estudo tem a ver com isso. Então, quando for procurar uma universidade, procurem esses dois tipos de perfis de profissionais. Tá? Não vai procurar só catedrático, porque talvez você esteja se desenvolvendo para ser catedrático. Ou não vai procurar somente o cara que é técnico, porque você vai se desenvolver só para ser técnico. Tente juntar os dois universos. E outra coisa, uma dica que eu dou, que eu já fiz muitas coisas dessas. Tem momentos que eu vou fazer um curso de extensão, um desenvolvimento, um outro curso que é muito na área acadêmica, e tem momentos que eu vou ir na área prática. Mas a universidade, quando eu fiz, eu tentei conectar as duas coisas. Principalmente eu dando aula, eu tento conectar esses dois mundos. Não existe um mundo melhor ou um mundo pior, ou um ou outro. O pior que pode acontecer é um ser muito voltado para um lado ou voltado para o outro, porque daí você não tem o choque das duas experiências. Isso quando eu estou falando de um curso que é um curso formativo, né, onde você vai se desenvolver na sua profissão. Agora, cursos de extensão, cursos de curta duração, aí você pode escolher os lados, mas é sempre importante conectar os dois e entender que a academia traz para a gente, para o mercado, tá, com tudo isso que eu estudei, como é que eu posso colocar num paper e comprovar? Como é que eu posso criar um método e vender esse método para um cliente? Como eu posso criar um método interno para a minha empresa para que ela funcione mais eficiente? Se escreve o método e se entende. Então são essas duas grandes características, vocês vão encontrar esses dois tipos de professores e profissionais dentro da academia, e o mais importante é você tentar achar uma academia que tem os dois, porque vai saber, não quer dizer que um está certo ou o outro está errado. Às vezes você se dá muito melhor sendo mais catedrático, ou seja, eu quero informação, eu quero colocar tudo no papel, organizar tudo direitinho, é assim que eu funciono. Informação que entra, informação que sai. E tem gente que funciona mais no outro nível, que é o nível da experimentação, e que ele quer comprovar. Eu sou um caso curioso. O meu caso, eu gosto de experimentar muito, criar métodos, organizar e estruturar, né? Para mim é isso. Eu gosto muito de estruturar métodos para os outros. Então, empresas me contratam para entender como funciona, qual é a bagunça, como organizar toda essa estrutura, e eu crio métodos, crio estruturas, crio condições para que a empresa seja autônoma, para que ela consiga se desenvolver, assim como eu faço com os alunos. Quando eu olho um aluno, eu olho o potencial desse aluno e como ele pode se desenvolver. Às vezes eu dou dicas, olha, leia mais, às vezes eu dou dica, teste mais, às vezes eu dou dica de várias áreas que eles podem ir. Então esse é o ponto fundamental e nevrálgico. A academia, sim, ela é muito importante, mas o mais importante é não você deixar a academia te escolher, mas você escolher a academia. O que seria a academia de escolher? Ah, é USP, então eu vou fazer. Dando exemplo, é Unicamp? Então eu vou fazer. Depende da área, gente. Calma lá. E depende de como você vai se comportar dentro dessas universidades. Tá? Essa escolha é uma escolha muito mais importante do que você escolher qual área de atuação que você quer ir. Por incrível que pareça. Porque no mercado, de fato, a sua área de atuação ela vai se chocar com várias outras informações. Eu sou designer, tá? Formado de produto, fiz muitos projetos, já montei, o Nokia, é uma grande empresa, tinha, né, que eu era um sócio, eu sou designer, fiz isso, tal, estudei sobre isso e de repente num momento eu falei, eu não vou conseguir mais entregar para as empresas relevância de produtos ou de projeto se eu não entender como funciona uma empresa. E daí eu fui estudar o quê? Modelo de negócio, gestão, administração, aquilo que nem passava na minha cabeça de eu estudar, nunca caiu, nunca teve a condição, pois as 3 áreas que talvez eu fizesse era direito, arquitetura e psicologia, que eu uso bastante, estudo bastante psicologia por causa da psicologia do usuário, mas administração jamais passou pela minha cabeça. E hoje eu sou especialista nessas 2 áreas, em produto, desenvolvimento de produto e na área de administração para montagem de modelo de negócio, porque se eu não entender o negócio do meu cliente, como é que eu posso entregar um produto melhor e muito mais relevante? Então é isso aí, não se esqueça de se inscrever aí embaixo, hein, galera? Dá uma olhada nos nossos outros vídeos que estão aparecendo nos cards aqui, ouça os nossos podcasts, que a gente está trazendo muita gente de mercado, muita gente de academia, para explicar, para fazer essa conexão toda, é por isso que ele é importante. E
Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!